Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente estar aqui com mais um conteúdo neste canal, na Ruios Academy. E hoje nós vamos estar falando um conteúdo nível de aula, onde a temática é Caminhamos com a Bênção. Bom, gente, em que momento, então, nós conseguimos entender essa narrativa aonde que a gente caminha com a bênção do Senhor? Gálatas, capítulo 3, o versículo 13 e 14, nos traz uma explanação maravilhosa, aonde o apóstolo Paulo está trazendo essa informação aos Gálatas, falando, por exemplo, que maldito todo aquele que se fez pendurado no madeiro. Quem se fez pendurado no madeiro? Jesus Cristo. Então, diante disso, a palavra do Senhor fala que ele se tornou maldito, ele se tornou enfermo na cruz, ele se encravou na cruz, levando a maldição, levando a enfermidade, levando a doença, tudo isso sendo encravado na cruz. Bom, diante disso, trouxemos para nós, com tudo isso que aconteceu agora, através da graça do Senhor, a possibilidade de nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, sermos recriados no nível do nosso espírito, lembrando que somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. E o nosso espírito, ele nasce morto, por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. Então, somos guiados na nossa vida em todo conceito, enquanto não aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ter a prática do pecado e nós passamos a ser guiados pela nossa alma. Então, diante disso, devido ao pecado de Adão e Eva, na primeira dispensação chamada inocência, a gente consegue entender que os mesmos foram expulsos do jardim do Éden, porém, no entanto, eles morreram fisicamente 930 anos posteriormente. Então, ou seja, morreram no nível do espírito, onde eles tinham uma conversa face a face, e no final da noite, na virada do dia, o próprio Deus descia para falar com Adão e Eva. Então, diante disso, olha só que interessante. Na primeira dispensação aconteceu isso. Depois a gente entende que na segunda dispensação bíblica, a gente vê lá a dispensação da consciência em Noé e a sua família anunciando que haveria um dilúvio, que era para o povo se arrepender, e aproximadamente 120 anos e nada aconteceu, e Deus teve a misericórdia de não extinguir o povo, mas fazer com que eles estivessem ali em Noé e na sua família, agora a possibilidade, por exemplo, de dar continuidade. Após isso, nós tivemos o governo humano, onde o povo queria criar uma torre de Babel, e justamente para o quê? Para chegar até o céu. O medo deles era de o seu povo ser misturado, então eles queriam ter algo realmente muito bem explanado. O Senhor trouxe ali o quê? A confusão de línguas. E essa confusão de línguas fez com que os povos ficassem dispersos e não continuassem mais com isso. E depois nós entramos, então, no período patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó. Diante disso, até esse momento, nós não estamos falando em nenhum momento sobre lei. Nós estamos falando em dispensações bíblicas. E agora chegando, por exemplo, na dispensação patriarcal, a gente vê agora a graça de Deus ao olhar na vida de Abraão, ainda com o nome de Abrão, e ver nele um homem reto e justo, a ponto de trazer ele do meio da sua parentela e mandar ele para uma terra ainda que ele não conhecia, e pela fé Abraão manifestou isso. A própria Bíblia fala, por exemplo, que Abraão foi justificado pela fé antes da lei. Então, amados, você começa a entender que a fé justificou a vida de Abraão e Deus aceitou essa fé de Abraão. Tanto que lançou sobre ele uma promessa de Abraão, Isaque e Jacó, em toda a sua descendência, e que a sua descendência seria maior, por exemplo, do que os grãos de areia. Então, ou seja, uma descendência enorme. E agora, diante de tudo isso, nós conseguimos entender a narrativa do que fala a palavra, né? Pela fé, nós vamos ter o quê? As mesmas bênçãos que estavam em Abraão. Gálatas capítulo 3 e o versículo 13 e 14. Então, olha só, como que nós vamos ter agora pela fé todas as bênçãos que estavam em Abraão, se Abraão estava no Antigo Testamento, se Abraão estava numa dispensação patriarcal e Jesus Cristo veio depois no período da
lei. Como que isso funciona? Afinal, que embrulho é esse? Bom, diante disso, eu quero dizer para você que agora você vai conseguir entender, porque diante dessa promessa, Abraão achava, a Bíblia fala, por exemplo, que a fome chegou até onde Abraão estava. E Abraão achava poços de água no meio do deserto. É isso mesmo, amado. Por onde Abraão andava, ele achava poços de água no meio do deserto. Você consegue entender que a bênção caminhavam junto com Abraão? Por quê? Porque ele cumpriu os princípios do Senhor, porque ele estava vivendo em fé. A Bíblia também fala, por exemplo, que após a morte de Abraão, em Gênesis capítulo 24 e 58, se eu não me engano, 24 ou 26 e 58, eu vou colocar aqui para você depois, todos os poços de água que Abraão achava, e que posteriormente, depois da sua morte, eles foram entulhados pelos filisteus. Os filisteus eram um povo pagão que era contra todo o povo hebreu. Então, olha só, o povo filisteu acabava entulhando os poços de água, mas a Bíblia fala, por exemplo, que Isaac, ele conseguiu encontrar poços de água, inclusive no meio do deserto também. A bênção do Senhor sempre caminhou com a sua descendência. Só que interessante que é isso, que depois dessa narrativa, a gente entende, por exemplo, que a palavra do Senhor fala que após vir o período da lei, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó, 12 tribos. Dessas 12 tribos, nós temos José, que foi vendido, escravizado pelos seus irmãos e que foi até mesmo à casa de Potifar. E diante disso, foi injustamente preso com a mulher de Potifar, tentando então seduzi-lo. E ele assim negou-se, mas acabou sendo preso, e lá teve uma revelação de uma visão que teve de um copeiro do rei, e automaticamente, então, tudo isso aconteceu a ponto de ele se tornar o governador do faraó. Gente, olha só, por que eu estou correndo com tudo isso? Porque esse não é exatamente o foco que eu quero falar aqui. Eu quero te colocar dentro dessa situação. Então, olha só, a gente começa com a dispensação de Adão e Eva, no período da inocência, onde eles entregam esse período da inocência quando decidem, por exemplo, desobedecer ao Senhor. Então, Satanás ele toma legitimamente a chave, por exemplo, do governo deste mundo. É por isso que a palavra fala, por exemplo, que Satanás ele rege esse mundo. É por isso que você vê tantas enfermidades, é por isso que você vê tanta estupro, CV-19, você vê enfermidades, você vê guerras, terremotos, fome. Não é Deus nos castigando, é a escolha do ser humano. É a escolha, porque Deus ele não fez robô. Ele nos deixou com livre-arbítrio. Agora, quando nós perdemos essa chave legitimamente para Satanás, automaticamente ele rege esse mundo. Mas quando que nós saímos debaixo do governo, do reino das trevas, como fala em Colossenses capítulo 1 e o versículo 13, quando que nós saímos do reino das trevas para o reino de luz? É na dispensação da lei, a próxima dispensação. Então, inocência, Adão e Eva, consciência, Noé. Aí depois nós temos governo humano, aonde a gente vê a Torre de Babel. Após isso, período patriarcal. Desse período patriarcal, a gente vê depois no final os hebreus indo buscar, estando com fome, indo até o Egito, com toda a história que aconteceu, e automaticamente se tornando escravo por aproximadamente 430 anos. É no período da lei que Jesus ele vem para ser o que? A oferta, o sacrifício perfeito para consertar tudo isso. Aonde ele vem, aonde ele cresce, aonde ele tem a sua humanidade, aonde o verbo se fez carne, aonde a palavra se fez carne, aonde Jesus agora veio, ensinou, cumpriu a lei e posteriormente o que ele fez então? Encravou-a na cruz, se entregando e levando consigo toda a maldição. É nesse momento, por exemplo, que a lei se encerra. E quando a lei se encerra, nós começamos a entrar num período da graça, que significa a capacitação de nós agora manifestarmos o homem interior que está em nós, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, como fala em Romanos capítulo 10 e o versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor, então nós confessamos ao Senhor e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, aonde? No nível do Espírito, que estava morto devido ao pecado de Adão e Eva. Então nós éramos seres guiados pela nossa alma
e automaticamente manifestando ela no nosso corpo. É por isso que antes as pessoas fazem muitas barbaridades, mas quando tem o Espírito Santo, ela começa agora a renovar a sua mente, como fala em Romanos, capítulo 12 e o versículo 2, quando a mesma se permite. Ok? Então, olha só, quando você tem toda essa narrativa, você conseguiu se encontrar aonde você está, agora como é que nós caminhamos com a bênção? Se nós entendemos agora o que a palavra fala, e a gente vai estar lendo ela, a gente vai conseguir entender o que fala em Gálatas, e a gente vai abrir capítulo 3, versículo 13 e 14, que vai dizer assim. Vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então você conseguiu entender as dispensações bíblicas e você conseguiu entender que Jesus Cristo, ele se fez maldito para encravar a lei na cruz. Olha só, versículo 14 de Gálatas capítulo 3. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, pela fé, nós chegamos agora à bênção de Abraão. Por quê? Porque nós estamos agora confirmando, confessando que Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, olha o que fala Romanos capítulo 10 e o versículo 9 e 10. Diz assim: se com a boca confessares o Senhor Jesus no coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Gente, olha que maravilha. Nós então confessamos ao Senhor Jesus Cristo e agora a gente vai estar inserido em toda sorte de bênçãos, porque o Espírito Santo ele vai habitar no nível do Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: e sejais irrepreensível em espírito, alma e corpo. Então, ou seja, nós recebemos no Espírito Santo o quê? O direito de sermos arrancados de um reino de trevas. E esse reino de trevas, a palavra do Senhor nos fala lá em Colossenses, capítulo 1. Abra lá, por gentileza. Colossenses, capítulo 1 e o versículo 13, vai dizer assim: ele nos tirou da potestade das trevas. Em algumas traduções vai estar, eu estou numa tradução Dake aqui, do reino das trevas, e nos transportou ou transladou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então, olha só, nós fomos agora transladados, porque fomos, no nível do Espírito, arrancado de um domínio, de uma escravidão da nossa alma, para caminharmos com a bênção do Senhor. Para o quê? Para manifestar a sua natureza, o seu fruto, o fruto do Espírito que fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nós caminhamos com a bênção, mas nós precisamos manifestar a mesma. Então, olha só, a bênção de Abraão agora está em nós, porque nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo com a nossa boca, o aceitamos e agora entendemos que nós fomos transladados de um reino de trevas, guiado e escravizado pela alma, para nós agora estarmos com Cristo e sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, aonde que você me prova que nós somos agora guiados pelo Espírito Santo, Fábio? Abra comigo, Romanos, capítulo 8 e o versículo 14. Romanos, capítulo 8 e o versículo 14 em diante vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filho de Deus. Então, olha só, existe agora uma linda maneira de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, é nos tornando filho. Quando que nós nos tornamos filho? É quando nós confessamos o seu nome como o único e suficiente Salvador. E aí você vai conseguir entender o que a palavra do Senhor fala. Então, eu quero abrir com você aí em 2 Coríntios, vamos abrir aí, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5
e o versículo 21. Vamos ver o que a palavra do Senhor está falando conosco aqui. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. Vamos ver a partir do 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Amados, entenda o seguinte: Cristo Jesus, ele trouxe todo um combo para nós. A partir do momento que nós confessamos o seu nome, agora pela fé em Cristo Jesus, nós somos o quê? Vivificado. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6. Somos vivificados no nível do Espírito, porque estava morto devido ao pecado de Adão e Eva. Nós somos agora, olha só, justificado, como fala essa parte aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pela fé em Cristo Jesus, agora nos tornamos justos. Automaticamente, Efésios capítulo 1 e versículo 13 fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Então nós somos selados com o Espírito Santo, somos vivificados em Cristo Jesus, somos justificados e somos santificados. Nos tornamos santos em Cristo Jesus. Por quê, amados? Porque no nível do Espírito tudo está pronto. Então nós precisamos e necessitamos renovarmos a nossa mente, que fala em relação ao nível da nossa alma, para que a gente mude os nossos conceitos. E é diante disso que eu quero colocar para você. Romanos, abra comigo aí, por gentileza. Romanos, capítulo 12, ele vai estar falando de algo muito interessante que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, olha o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis o que? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra que eu comentei para todos aqui? Deus, ele não rege esse mundo, porque esse mundo foi entregue nas mãos de Satanás devido ao pecado e o livre-arbítrio de Adão e Eva. Mas agora, para a igreja em Cristo Jesus, Cristo resgatou essa chave e entregou à igreja a autoridade. E nós temos autoridade no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Então, para nós em Cristo Jesus, nós não precisamos estar andando com medo. Não precisamos estar andando agora, por exemplo, fizeram isso ou fizeram aquilo, fizeram isso ou fizeram aquilo, ou mal olhado. Não, amados, nós somos agora pessoas na condição de filhos, que caminhamos com as bênçãos do Senhor, que corre atrás de nós. Por quê? Porque pela fé em Cristo Jesus, nós acessamos todas as bênçãos que estavam em Abraão, que foi justificado antes do período da lei. Então, que maravilha, que sacrifício perfeito que Jesus Cristo fez. Nós caminhamos com a bênção. Então, amados, eu quero colocar uma palavra aqui para você. Independente do governo, independente da situação que você esteja vivendo, a palavra fala, Hebreus capítulo 10 e o versículo 38. Até nós vamos abrir a palavra. Mas nós entendemos que o justo, ele vive pela fé. E se você vive pela fé, você precisa manifestar isso entendendo o seguinte: havia fome já na época, por exemplo, de Abraão, mas aonde ele colocavam a planta do seu pé, ele encontravam o quê? Poços de água no meio do deserto. E isso veio replicando para toda a sua descendência. E a Bíblia fala agora que pela fé nós alcançamos todas as bênçãos que estavam em Abraão atrás de nós, correndo atrás de nós. Por que, amados? Porque nós merecemos, porque somos agora em fé em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Capítulo 11 de Hebreus diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram os testemunhos. Versículo 3 do capítulo 11. Pela fé,
entendemos que os mundos foram criados e pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amados, entenda o seguinte, a fé nos faz alcançar as bênçãos do Senhor, porque as bênçãos agora correm atrás de nós, porque nós caminhamos com a bênção. Você é uma nação abençoada, você não vai ser abençoado, você já é abençoado pelo Senhor, porque quando você confessou com a sua boca, e nós lemos isso em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, você agora já está no nível de fé e bênção do Senhor correndo atrás de vós, porque Deus ele se sujeita à sua palavra. Então, amados, por favor, entenda isso. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime de Deus e creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é pela fé, amados, é pela fé que nós entendemos isso. Pela fé nós caminhamos agora com a bênção do Senhor. Você vai conseguir entender o seguinte, em Gênesis capítulo 1, vai falar, por exemplo, que a terra era sem forma e vazia, e o Senhor declarou com a sua boca, e dizendo que haja luz e houve luz, haja firmamento no céu e havia firmamento no céu. Então, olha só, amados, você precisa entender o seguinte, o justo, ele vive pela fé, independente do governo, independente da situação, independente da sua prateleira, a palavra do Senhor fala que o justo ele sempre será suprido em suas necessidades. Significa que nós não precisamos trabalhar, não precisamos fazer nada? Não é isso, amados. Nós precisamos sim ter o plantio, mas Deus ele nos guarda e ele vai nos fazer prosperar. Por quê? Porque a bênção de Deus, quando você tem essa renovação de mente, que estava em Abraão, que achava poços de água no meio do deserto, ou seja, riqueza no meio do deserto, automaticamente está em nós. E nós precisamos agora tirar todo o lixo que nós criamos emocionalmente na nossa alma, para que a gente possa entender quem nós somos em Cristo Jesus, para que nós possamos entender que nós caminhamos com a bênção, para que nós possamos entender quem realmente nós somos em Cristo Jesus. E você em Cristo Jesus, você agora é selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1 e o versículo 13. Em Cristo Jesus, Colossenses capítulo 1 e o versículo 13 diz que nós somos transladados de um reino de trevas para um reino de luz. Nós já estamos num reino de luz, nós não somos seres almáticos guiados pela mesma, manifestando o nosso corpo. Nós somos seres espirituais e que agora doutrinamos a nossa alma e manifestamos no nosso corpo o quê? A natureza de Cristo. Manifestamos no nosso corpo a natureza do quê? Do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fé, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, amor. Nossa, quanta coisa! Mansidão. Gente, tudo isso nós acessamos e manifestamos pela fé em Cristo Jesus e através de um renovo da nossa mente. Renove a sua mente para entender que você já é abençoado. Nós caminhamos com a bênção do Senhor. Nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados. E é por isso que eu quero dizer para você que a bênção estará correndo atrás de vós quando você entende quem você é em Cristo Jesus. Lembrando, Efésios capítulo 1, versículo 13, somos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, somos vivificados no nível do Espírito que estava morto e que agora nos trouxe o momento de reino e de luz, pois somos agora vivificados. E a palavra do Senhor fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então agora, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos vivificados e nos tornamos também agora o quê? Justiça de Deus, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 1. E se você ver 2 Coríntios capítulo 5 inteiro, você vai ver também que nós nos tornamos agora santificados em Cristo Jesus. Um combo maravilhoso que nos tornamos e agora nós entendemos que a chave e a autoridade está na mão da igreja e por isso, no nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade no nome que é sobre todo nome. Você caminha com a bênção, você precisa renovar a sua mente para você entender realmente quem você é em Cristo Jesus. E entender o selo da sua identidade, entender o sacrifício de Cristo Jesus e entender que independente de governo, independente de situação, independente do que for, você é uma nação eleita por Cristo Jesus e o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo aquilo que nós estamos olhando.
Nós vivemos pela fé. E pela fé nós vamos gerando. E nós sabemos que as coisas vão acontecendo no mundo espiritual. Então eu quero deixar aqui um shalom, um beijo no seu coração e que você possa meditar nessa palavra, que você possa ser edificado com essa palavra, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa estar ativando o sininho, que você possa estar compartilhando uma palavra como essa, uma palavra de bênção, uma palavra de edificação, para que nós possamos agora ser um propagador do Evangelho na vida de muitos. Um forte abraço, um shalom e um beijo no seu coração.